Você já ouviu falar sobre o Holocausto Brasileiro? Oi pessoal, eu sou o Max, e esse é o Max Descobrindo o Mundo. E hoje vamos falar do hospital psiquiátrico que matou mais de 60 mil pessoas. Acontecimento que futuramente iria ser conhecido como o Holocausto do Brasil. Antes de tudo pessoal, vamos falar de um assunto bastante pesado, então se você tem sensibilidade de acontecimentos que envolvem tortura, discriminação e outras coisas parecidas, eu peço que você deixe o vídeo e encontre outro vídeo de temas mais leves aqui no canal. Internacionalmente conhecido como Holocausto Brasileiro, foi um dos capítulos mais tristes e obscuros da história do Brasil. Ele aconteceu em um hospital psiquiátrico chamado Colônia, localizado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. O Hospital Colônia só poderia ser chamado de campo de concentração. Entre os anos de 1930 a 1980, foram contabilizadas 60 mil mortes no hospício. As pessoas que eram enviadas para o hospital, a maioria à força, nem precisavam ser diagnosticadas com algum transtorno mental. Mais de 70% dos pacientes não sofriam com nenhuma doença do tipo. Eram crianças rejeitadas pelos pais por mau comportamento ou algum tipo de deficiência, filhos tidos fora do casamento, mulheres estupradas pelo patrão ou algum homem importante na época com dinheiro suficiente para esconder o crime. Epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas. Tudo era motivo para enviar pessoas ao hospital. O hospital foi fundado em 1903 e, ao longo dos anos, foi se tornando superlotado, chegando a abrigar cerca de 5 mil pacientes em um espaço que tinha capacidade para apenas 2 mil. Isso gerou condições insalubres e desumanas, com falta de comida, higiene e cuidados médicos adequados. O documentário Holocausto Brasileiro, dirigido por Armando Menz e Daniela Arbex, mostra relatos de sobreviventes e de pessoas que trabalharam no Colônia. O tratamento dado aos pacientes era extremamente cruel e desumano. Eles eram submetidos a comer ratos e beber água de esgoto, que era a única chance de sobrevivência naquele lugar. E na maioria das vezes, as pessoas acabavam morrendo. Eletrochoques, lobotomias e outras práticas consideradas torturantes, sem qualquer tipo de consentimento ou avaliação médica adequada em pacientes, eram diários. Muitos pacientes morreram como resultado desses tratamentos desumanos. O hospital era conhecido como Colônia, mas também era chamado de Casa dos Horrores e Campo de Concentração. Isso porque ele funcionava de maneira similar aos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ao entrar no Hospital Colônia, sentiam um cheiro insuportável. Os pacientes jaziam no chão esquálidos, rastejando pelo assoalho em meio ao esgoto aberto que cruzava todo o pavilhão. Eram tantas pessoas pelo chão que se tornava impossível não pisar em nenhum deles por acidente. Os pacientes, em certas ocasiões, eram violados de várias formas diferentes e eram submetidos a duchas escocesas, a banhos propiciados por máquinas de alta pressão, superlotação, lobotomia, alimentação precária, a ratos e insetos, bebiam urina, dormiam sobre capim e eram acometidos pelo frio por ausência de roupas. Procurando um mínimo de calor, os pacientes faziam um círculo compacto, alternando aqueles que permaneciam do lado de fora e de dentro, tudo isto pela sobrevivência. Alguns faleciam durante a noite e em média morriam 16 pessoas por dia. As pacientes que engravidavam tentavam proteger seus bebés passando fezes pelo corpo para evitar que fossem tocadas. Apesar disto, após o parto, estes bebês eram tomados de suas mães e doados. Os pacientes do Hospital Colônia faleciam por frio, fome, doenças e eletrochoques. Os eletrochoques eram tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Adultos e até mesmo mulheres gestantes eram submetidas à tortura do eletrochoque. Alguns pacientes eram utilizados como cobaias para o treinamento de novos funcionários que aplicariam o eletrochoque pela primeira vez. A maioria não sobrevivia. O Holocausto Brasileiro foi descoberto em 1979, quando um grupo de jornalistas e cientistas sociais investigou as condições do hospital. Eles descobriram que milhares de pessoas haviam sido mortas ou maltratadas no local, e que a grande maioria dos pacientes havia sido internada sem qualquer tipo de diagnóstico ou avaliação médica adequada.
O trem de doido. Um trem que fazia a viagem sem volta. O início de uma viagem sem volta ao inferno. O trem de doido era o único trem que levava as pessoas a um destino sem volta, levavam ao hospício de Barbacena. O trem passava por todo o Brasil e levavam as pessoas à força para o Colônia. Pela atitude de rebeldia de Conceição Machado, o pai dela aplicou um último castigo. Decidiu colocar Conceição no famigerado trem de doido. Em 10 de maio de 1942, ela deu entrada no hospital, de onde nunca mais saiu. Em 30 anos, nunca recebeu uma única visita. No começo Conceição foi tomada pela indignação. Bonita, jovem e lúcida, não aceitava o diagnóstico de loucura. Agredia os guardas, desafiava com violência a ordem imposta. O peso da retaliação era maior do que a ousadia da adolescente. Como castigo, Conceição passou mais de 2 anos trancada em cela inferior, a 10 metros quadrados. Só via a luz do sol 20 minutos por dia. Conceição Machado é a mulher que está à esquerda da freira. O contrabando de corpos. Tendo 16 falecimentos por dia, a disponibilidade de cadáveres acabou alimentando uma indústria macabra de venda de corpos usados para abastecer 17 faculdades de medicina do país, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais, que adquiriu 543 corpos entre 1969 e 1980, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, responsável pela compra de 67 cadáveres entre fevereiro de 1970 e maio de 1972. Em uma década, 1.853 corpos foram negociados por cerca de 50 cruzeiros cada. O valor atualizado é equivalente a R$ 182 por corpo. R$ 350 mil foram faturado com o comércio de ossos e órgãos. O fornecimento de peças anatômicas dobrava nos meses de inverno, época em que ocorriam mais falecimentos. Covas rasas expõem ossos de vítimas. Sem portão, o que se vê é uma área de 8.000 metros quadrados tomada por mato alto e detritos. Entre as sepulturas, há preservativos usados e restos de latas de alumínio utilizadas no consumo de crack. Este é o local onde são mantidos os cerca de 60.000 mortos da colônia. Enterradas em covas rasas, as vítimas de tratamento cruel e desumano não alcançaram respeito nem na morte. Seus túmulos vêm sendo depredados ao longo do tempo e nem mesmo os ossos revelados conseguiram reverter o descaso imposto aos excluídos sociais. O menino Silvio Savat. Uma das fotos que mais chocou o Brasil foi a do Silvio Savat, interno do Colônia, fotografado em 1979, com roupas de menina, confundido com um cadáver. Esse episódio trágico da história do Brasil deve ser lembrado para que possamos reconhecer os erros e injustiças cometidos e garantir que eles nunca mais ocorram. Além disso, lembrar do Holocausto brasileiro ajuda a conscientizar a população sobre a importância de defender os direitos humanos e combater a discriminação e o preconceito. Isso nos ensina sobre a importância do respeito à dignidade humana e dos cuidados com a saúde mental. Através da história desse hospital psiquiátrico, podemos ver as consequências terríveis que a negligência e a crueldade podem ter sobre a vida das pessoas que sofrem com transtornos mentais. Além disso, estudar e falar sobre o Holocausto brasileiro nos ajuda a entender a importância da investigação jornalística e da pesquisa acadêmica para expor violações dos direitos humanos e injustiças sociais. Em resumo, aprender sobre o Holocausto brasileiro é essencial para entendermos a nossa história e as consequências do abuso de poder e da negligência em relação aos direitos humanos. É fundamental que esse conhecimento seja difundido para que possamos lutar contra qualquer forma de violência, discriminação e injustiça. E esse foi mais um Max Descobrindo o Mundo. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que ajudem dando um like e se inscrevendo no canal para mais vídeos do tipo. Valeu!